Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Já vou pedir para você deixar o like no final se você gostar, para você se inscrever para esse canal crescer com a sua ajuda. E hoje a gente vai falar sobre o evento mais importante dentro da astrologia, que é o Ano Novo Astrológico, que acontece dia 20 de março, às 6h02 da manhã. E aqui a gente vai falar, vai dar uma olhada muito mais para essa questão da astrologia natal e não da mundana, que é super, hiper, mega importante, mas não é este foco deste vídeo, tá? Uma dica para você, se você já entende de astrologia, ou se você quer dar uma olhada e trazer o seu mapa natal para essa conversa, porque o ano astrológico ele vai desempenhar energias diferentes de acordo com o seu mapa natal. Então, não é uma receita de bolo exata. O que eu vou dar aqui são energias e possibilidades geral, né? Até porque eu não tenho o seu mapa em mãos, mas se você quer dar uma olhadinha, eu aconselho você a olhar no formato de trânsitos, você ir acompanhando os trânsitos. Porque se você pegar esse mapa do jeito na tela que você está enxergando agora, que é um mapa de ingresso, e botar no seu mapa natal, e botar junto sua revolução solar, e usar alguma outra técnica, tudo pode ficar muito confuso para você. Então, pega seu mapa natal, pega sua revolução solar e olha os trânsitos específicos, principalmente nas casas angulares, na sua casa da profecção e nas demais casas aonde você tenha planetas importantes, tá bom? Então, dadas as dicas, neste vídeo a gente vai falar sobre planeta retrógrado, vou dar algumas datas para vocês, e eclipses solares. Então, aqui esse vídeo vai ter um formato mais TikTok, tá bom? Sem muito corte, vou deixar correr, a gente vai conversando, quer dizer, eu vou falando aí com você e você do outro lado, por favor, me responda, tá bom? Amanhã, então, como eu estava dizendo, a gente vai olhar para essa parte mais simbólica desse ingresso solar. Amanhã é dia de Júpiter, isso é muito interessante, tá? E vai ser um horário, assim, ó, vai pegar, na verdade, ali a faixa de um horário de Saturno passando para um horário de Júpiter também, que vai ser bem cedinho, às 6h02 da manhã, bem ao nascer do sol mesmo. Então, vamos falar do que interessa, né? A gente tem aqui, como vocês podem acompanhar na tela, a gente tem um mapa do ingresso solar. O que é interessante aqui, o ingresso solar ele é muito importante porque o Sol, nos últimos 30, 28 dias, enfim, ele passou pelo último signo do zodíaco, que é Peixes. Então, a gente está com uma energia de finalização, de términos, ainda mais com dois planetas super importantes retrógrados. Então, a nossa energia nos últimos dias, com eclipse, com tudo, é uma energia realmente de encerramento, de fechamento de conta, de passar a régua mesmo nos assuntos para agora que o Sol está entrando, ingressando em áreas, a gente possa recomeçar, ter aí mais 12 meses, 365 dias de possibilidades novas. E aqui a gente já vai começar com uma simbologia muito importante, que é o Sol em si. O Sol para a astrologia, assim como a Lua, ele tem uma extrema importância. Por quê? Porque o Sol é o que dá luz, o que dá visibilidade. E a astrologia lá não sei há quantos séculos atrás, ela nasceu justamente dessa questão da observação, da visibilidade, ela nasceu preditiva e oracular para a gente poder entender e passar para reis, reinados, pessoas importantes, uma possibilidade, probabilidade de acontecimentos. Então, a astrologia natal veio muito tempo depois, tá? Mas a astrologia nasceu justamente com esse intuito oracular, preditivo, como você queira chamar. Então, dito isso, o Sol ele é importante porque ele nos dá visibilidade e o Sol também fala de questões da nossa essência, de quem nós somos verdadeiramente, quem a gente busca, fala dessa questão dessa posição de liderança, dessa posição de poder. Então, o Sol é muito importante
na astrologia como um todo. Então, a gente tem esse Sol entrando num signo de fogo cardinal, que é Áries, e é a sua exaltação, né? Então, o Sol aqui se sente super bem, se sente super poderoso. Áries é um signo de fogo cardinal, como eu disse, que fala sobre inícios, né? O cardinal dá, o fogo também dá essa questão de expansão, de mais liderança, mais atitude, né? Então o Sol aqui ele está realmente em casa, né? Assim como em Leão. E aqui o que que a gente tem? A gente tem um ascendente, tá? Em peixes. Ou seja, como se a gente ainda tivesse um ano ali de finalizações, de questões para resolver, coisas que ou que a gente não conseguiu resolver, porque a gente não conseguiu, ou que a gente não quis resolver. Porque a casa um ascendente desse mapa de ingresso, ele é em peixes, né? Como eu acabei de dizer, só que ele tem Saturno. E Saturno está finalizando a sua passagem de 2 anos e meio por peixes. Ele tá no grau 23, ele ainda não está nos 5 últimos graus, mas ele está se encaminhando, sabe? Ele está se encaminhando para essa finalização. E Saturno, aqui, ele não está em debilidade, ele está ok, tá numa situação ali ok. Porém, Saturno aqui em Peixes, ele nos convidou nesses 2 últimos anos. Então, pensa aí na tua vida o que estava acontecendo na tua área de peixes nos 2 últimos anos e meio. Teve retrogradação, vai ter retrogradação agora também. Ele vai dar uma saída de peixes e vai voltar para finalizar. Então, tem muita coisa aqui principalmente ligada à realidade, à estrutura, a esse convite de talvez deixar as ilusões de lado, de ficar nesse mundo da lua, de ficar negando os fatos. Saturno vem nos pedindo compromisso com a realidade. Então, esses 2 últimos anos e meio, o que você descobriu na sua vida que talvez para você era uma coisa certa, para você era uma coisa dada como certa, aliás, era uma coisa que para você era muito bem estruturada, muito bem alicerçada, mas você viu se dissolver na sua frente como um castelo de areia, um castelo de carta. Use a simbologia que você achar melhor. Então, a gente tem essa questão toda de Saturno resolvendo os BOs, nos convidando para ver a realidade nua e crua muitas vezes, e a gente nesse processo talvez de negação, de escapismo, de vitimismo, e Saturno sempre aqui, ó, nos convidando para a realidade. Se vocês ouvirem barulho de cachorro, é do vizinho, tá? Não tem o que fazer. E então a gente tem esse ascendente ainda nesse último signo do zodíaco, como se realmente tivesse ali ainda umas rebarbas, algumas coisas que a gente precisa identificar, que a gente precisa realmente lidar. Porque aqui, falando de uma questão mais terapêutica agora, porque normalmente a gente quer o quê? A gente quer identificar padrão, a gente quer entender nossas crenças, mas será que a gente está comprometido de fato? E quando a gente se depara com um padrão ou com uma crença, será que a gente realmente está disposto a ressignificá-la? A mudar esse padrão, porque a mudança como um todo ela dói, ela nem sempre é legal de ser vivida, nem sempre não. Na verdade, muitas vezes uma quebra de padrão, uma quebra de crença, ela é um negócio dolorido, porque a gente tem que revirar ali, a gente começa a entender por que que a gente age dessa forma, e a gente começa a se lembrar de todas as formas e vezes que a gente fez e repetiu aquilo, e aquilo estava aqui na nossa cara e a gente não deu bola. Então, Peixes e Saturno aqui como ascendente nessa última rebarba do ano, nessa última passada de régua do ano, nos convida a realmente encerrar os ciclos, realmente lidar com o que precisa ser lidado, realmente encarar a realidade, encerrar. Pegar esse lado de peixes, peixes tem o seu lado escapista, tem o seu lado que não gosta de encarar a realidade, o lado de se enfiar ali no fundo do mar, usando, né, a analogia de ser um signo de água mutável, de se enfiar ali dentro do mar e ficar no seu próprio mundo, mas
é preciso encarar. Então, usa o outro lado de peixes, porque peixes também fala sobre ter empatia, sobre usar criatividade, sobre usar a nossa intuição, né, para usar até o lúdico mesmo para resolver questões, para resolver problemas. Então, é um convite, dá uma olhada aí na tua mandala natal, que área Peixes comanda. A gente teve um eclipse dia 14 agora, que ainda está influenciando essa casa, né, como um todo. A gente teve um eclipse lunar em Virgem, que é exatamente o eixo oposto aqui, ó, que é o eixo oposto de Peixes. E quando a gente tem um eclipse lunar, a Lua ela é eclipsada, ela perde a sua luz. Então a gente fica com um foco quase que instantâneo nessa área também. Então, o que que esteve acontecendo desde o último eclipse na sua vida? Você gosta de astrologia? Você tem interesse? Eu vou fazer um convite muito importante que vai ajudar você a entender muitas coisas da sua vida, tá? Quando a gente pede um recado para o universo, uma mensagem para o universo, uma orientação para o universo, e aqui não tem nada a ver com religião, e sim com espiritualidade, seja no que você acredita, seja a sua religião qual for ou nenhuma, quando a gente pede esse tipo de orientação para o universo sempre nos responde. Sempre nos responde. Mas muitas vezes você não está prestando atenção, você não está vendo, você não está presente, porque o universo, o todo, né? Eu sigo a filosofia hermetista, então a gente fala muito sobre essa questão mental, essa questão do todo, ou Deus, ou aí o que você entende dentro da sua religião como a energia suprema, o ser supremo, ele não vai te mandar uma mensagem no WhatsApp. Ele não vai te mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo o que é para tu fazer. Ele não vai fazer isso. Ele não vai te mandar um e-mail. Ele não vai te ligar te avisando. Então, o que é que tu precisa fazer quando tu pede uma orientação? Você precisa estar presente. Você precisa entender a simbologia, porque a vida, a comunicação, ela é simbólica. Hoje, no nosso século, na nossa idade, nós não temos os nossos próprios símbolos. Então, a humanidade como um todo, ela foi perdendo a simbologia da vida. Tudo precisa ser muito preto no branco. Mas lá nos primórdios da humanidade, da comunicação, tudo era por simbologia, tudo eram símbolos. Os egípcios, os romanos, os homens da caverna, desculpa, desenhavam nas paredes para comunicar como era a sua realidade. Então, o universo todo, a mente, Deus, ele se comunica através de simbologia. Então, você precisa estar presente, você precisa entender de simbologia para entender os recados universais. Então, se tem coisas, orientações que você precisa, preste atenção no que se apresenta na sua vida. E aqui eu estou falando de coisas simples. Um animal que está aparecendo muito para você, seja um borboleta, seja morcego, seja coruja, seja gato, seja cachorro, uma intuição que você teve, um número que você viu, as horas iguais que você está vendo, tudo isso é o universo se comunicando com você. Então, entenda o que o universo está dizendo e o que está acontecendo na sua vida e o que precisa ser encerrado desde esse último eclipse que a gente teve, e principalmente porque a gente está falando de um ascendente, de questões ali piscianas. Com certeza, essa simbologia ela se apresenta muito mais forte, mas você precisa estar presente, tá bom? Dito isso, dito conselho terapêutico aqui, já fiz uma terapia com você no ensejo do mapa, no ensejo da oportunidade e redundância, mas tudo bem. A gente volta para essa questão toda de Áries, tá? Vou começar ali com foco e depois a gente vai. Vou trazendo outros elementos, tá bom? Áries, nessa casa 2 com Marte que rege esse Paranauê todo aqui, ele tá na casa 5 em Câncer. E ele enxerga essa questão ali do ingresso na casa dele, que é em Áries por quadratura. Tá separativo já, enfim, tá longe, mas é uma quadratura e eles se enxergam por signos inteiros. E ele tá em maus lençóis.
ele está debilitado em Câncer. Marte em Câncer não se sente muito bem, porque Câncer é um signo de água cardinal e Marte é um signo que rege Escorpião, que é de água também, mas é um signo mais, é um planeta mais de ação, de expansão. Então, Marte em Câncer está debilitado. Isso nos indica que esse ano a gente pode ter muito mais impulsividade, mas impulsividade ligada a quê, Sheila? Impulsividade sendo gatilhadas por questões emocionais, por questões de pensamentos, questões que nos mexem, opa, que mexem com as nossas questões emocionais. Então, a gente pode ser muito mais impulsivo dessa maneira, pessoas dizendo coisas que a gente não gosta e a gente tomando atitude de cabeça cheia. Fulaninho lá começou uma discussão lá na outra esquina e a gente já tá aqui, ó, achando que aquela discussão é com a gente, tomando a verdade dos outros, se metendo aonde não deve por esse impulso emocional de querer principalmente, e olha aqui, principalmente para defender os nossos. Principalmente quando a gente fala de defender a nossa família, os nossos amigos, quem a gente gosta. Então, esse vai ser um ano dado, propenso, energeticamente falando, a mais discussões acaloradas, a mais discussões emocionais, a mais crises emocionais também, por que não, né? Dependendo de como isso conversa no teu mapa natal, isso pode trazer mais crises, isso pode trazer também questões, às vezes, até mais depressivas também. Claro que quando a gente fala de depressão, a gente estaria falando da Lua, mas, porém, no entretanto, esse Marte está na casa da Lua. E a Lua, se vocês, eu já vou chegar nela lá, mas se vocês olharem bem aqui, essa Lua também conversa por trígono com esse ingresso solar. Então, a gente tem essa questão emocional, sabe? A gente tem essa questão de pensamentos, de estar, talvez, achando que todo mundo está nos perseguindo, né? Que é a vitimização, achar que todo e qualquer coisa que alguém fale é para nos atingir pessoalmente, e a gente também pode estar cometendo isso. A gente pode estar abrindo ali o baúzinho das mágoas e botando tudo para fora. Então, a energia desse ano ele tende a ser um pouquinho assim. E nesse Aue aqui perdão, de Áries, nesse ingresso solar, a gente tem dois planetas retrógrados, que são Mercúrio e Vênus indo de encontro a esse Sol. Então, Vênus, ela fala do que a gente gosta, ela fala do que é prazeroso pra gente, do que nos atrai, do que a gente acha bonito. Ela tende a falar também de questões econômicas por estar ligada a Touro, mas não necessariamente vá falar sobre isso. Tem que ver no seu mapa como é essa condição. Mercúrio, senhor Hermes do hermetismo, Mercúrio fala sobre comunicação, fala sobre a nossa ponte entre algo e nós, então, seja também entre a espiritualidade, entre coisas físicas, a comunicação, a fala, o entendimento, como que a gente recebe essas notícias, como a gente entende as coisas lógicas, e fala também sobre comércio. E esses dois planetas super, hiper, mega importantes estão o quê, meu bem? Retrógrados. E o que que a retrogradação fala? A retrogradação, ela fala sobre questões que precisam. Então, os planetas retrógrados, eles falam sobre revisões também, né? Eles falam sobre rever. Então, aqui você pode estar convidado a rever questões de comunicação, a rever as coisas que você gosta, as coisas que são importantes para você, porque isso daqui está em Áries, então não vamos esquecer isso. Áries é um signo do eu, é o signo do individualismo, do que eu preciso fazer, assim como o Leão também fala dessa questão também do ego. Então, o que você precisa rever, reformular, entender quais são
os grupos e relacionamentos que você fazem parte, porque tem uma Vênus ali, e Vênus rege Libra, Libra fala de grupos também, de pessoas, de relacionamentos. Então, o que você precisa rever, o que você precisa entender, qual é o seu papel nos grupos aonde você está circulando, e aqui de novo, tá? Vai depender do teu mapa, vai depender de onde está Áries, porque Áries, no teu mapa, pode estar numa casa 12, pode estar numa casa 4 e não falar necessariamente sobre grupos, mas questões que você precisa resolver, que depende de você. Você se reconhece? Você está conectada com você mesmo? Porque se a gente voltar para a questão da simbologia, a gente está falando de um ingresso solar que fala da sua essência, em um signo que fala sobre individualismo, e um planeta Vênus que fala sobre o que você gosta, o que te atrai. Então, é uma pauta para você pensar. Você se reconhece? Você sabe quais são seus planos, seus objetivos? Você pensa no seu futuro? Você de repente pode estar aí desconectado de você, e aqui é um momento bom, porque quando a gente lembra lá no começo, quando a gente fala do sol, a gente fala da questão de visibilidade. Então, esse ingresso solar, independente de onde você tenha Áries no seu mapa, vai jogar luz para isso. Isso pode te ajudar a ter mais clareza sobre alguns assuntos. E Mercúrio retrógrado é aquele Deus nos acuda que a gente sabe, né? É comunicação, que às vezes você quer falar uma coisa, abre a boca, fala A, a pessoa entende B, entende C, entende D, menos o A que você disse. E também sobre essa questão de como você entende as coisas, como que isso chega a você. E lembra que eu falei de Marte que está numa debilidade. Então, o quanto que você está deixando a fala das pessoas te atingirem, o quanto que você está deixando outras pessoas te atingirem com falas, com às vezes assuntos mal resolvidos lá de anos atrás e elas resolvem trazer à tona, ou você está fazendo isso também, ou você está agredindo as pessoas verbalmente, está colocando para fora todas as expectativas que você tinha com aquela pessoa, que era só problema seu, mas você ficou frustrado por algum motivo, está ali despejando as questões em cima da pessoa. Então, tem algumas questões bem importantes aqui sobre o que diz respeito a você, ao que você quer, ao que você faz, que são importantes de se analisar e principalmente de analisar e de revisar para você sair desse padrão todo que é aquilo que a gente conversou lá no início quando eu falava de peixes, tá bom? E a gente tem também, voltando aqui para essa questão, seguindo, na verdade, Marte, a gente tem aquela lua, lembra? A gente tem aquela lua que enxerga por trígono toda essa questão do ingresso solar, e ela está em Sagitário. Então, as questões que podem vir à tona esse ano de você de repente tá coringando aí, tá surtado, tá abrindo o verbo, essas coisas elas podem te trazer questionamentos existenciais. Você pode entender que de repente tudo tá muito agressivo, tudo tá muito nessa questão emocional, e você sinta essa necessidade de se conectar com algo maior. De se conectar com a sua espiritualidade, de novo, eu não estou falando de religião, então você pode sentir também essa liberdade, talvez dependendo do seu mapa, de essa vontade de ser mais livre, essa busca por liberdade, por ar fresco, por algo, por o entendimento de algo maior. Então, quando a gente está vivendo situações difíceis, situações que nos sufocam demais, normalmente a gente tende a essa busca por algo que nos alivie, por algo que
nos dê um sentido para a vida, nos explique os nossos anseios, né? Então, isso também esse ano pode acontecer bastante, tá? Com essa lua aqui olhando diretamente para esse ingresso solar. Pode ser um ano bem legal para sua conexão espiritual, para iniciar essa jornada, se você não tem, ou se você já iniciou, para aprofundar, né? Sagitário fala sobre essa busca, sobre esse saber, sobre essa sede, né? Áries é Sagitário é fogo mutável. Então, por essa sede de expansão, e muitas vezes não só a expansão física, como a liberdade, mas a expansão espiritual, o entendimento de algo maior, né? Tá bem legal também, dependendo, claro, do seu mapa e do que você acredita também. Se você não acredita nem em espiritualidade, nem em religião, nem nada, não acredita em nada, tá aqui somente em função de simbologia, tá tudo certo também, tá bom? E quando a gente olha para esse Sagitário aqui, e a gente olha também para o ascendente, que é super importante, que é Peixes, a gente pensa em quem? A gente pensa em Júpiter, tá? Júpiter rege Peixes pela astrologia tradicional, que é o meu fundamento. Então, a gente vê Peixes aqui, desculpa, a gente vê Júpiter aqui debilitado também. Ele não se sente bem em Gêmeos. Então, vocês percebam que este ano novo astrológico, ele é um ano mais tenso e mais denso pela condição aqui do mapa. A gente tem dois planetas super, hiper, mega importantes em debilidade. A gente tem dois planetas retrógrados, né? E isso já dá um tom um pouco mais tenso, mas o que eu quero trazer aqui para vocês refletirem? Normalmente, tá? A gente não evolui em condições muito benéficas, muito maravilhosas. Normalmente, quando a gente está em uma situação muito cômoda, muito confortável, a gente não tende a evoluir. Agora, quando acontece, né, os cutucões, as situações, normalmente a gente levanta da cadeira e vai resolver e vai ver o que que é. Então, quanto às condições tensas, não tem o que a gente fazer, né? É o que o mapa tem, é o que a casa oferece, é o que a Revolução Solar oferece, mas a gente pode escolher lidar com isso aqui que vocês estão vendo de uma forma melhor, de uma forma benéfica para mim, aonde eu possa talvez tirar proveito, aprender. Então, a gente pode olhar para essa forma. E dessa forma, e quando a gente volta aqui para essa questão jupiteriana, que também tem essa conexão com o saber, com os dogmas, com religião, com expansão como um todo, a gente vê isso num signo que está intimamente ligado com o ingresso solar em si, que é esse Mercúrio retrógrado aqui, a gente tem mais situações de comunicação, a gente tem mais situações de informação. Então, o que eu vejo aqui, minha galera, para resumir, antes que a gente fique aqui falando 5 horas sobre esse mapa, e tem assunto para a gente falar 5 horas sobre esse mapa, eu trago aqui essa questão de vocês. Eu vejo um ano muito pautado em comunicação, em informação, em fala, só que devido a essas questões todas que a gente tem de finalização, de retrogradação, de debilidades, a gente tem que prestar muita atenção, galera, às informações que a gente consome, ao tipo de fonte que a gente consome, ao que a gente replica, ao que a gente fala, à qualidade, se é que vocês me entendem sobre comunicação. Então é um ano que há possibilidade de a gente ter muito mais fake news, informações erradas, espalhadas tanto intencionalmente quanto não intencional. A gente tende também a replicar muita informação não verídica e verídica, inconscientemente e conscientemente. Então, esses planetas retrógrados nos convidam a realmente prestar atenção no que a gente está falando, no que a gente está consumindo. Esse Marte retrógrado, e a gente volta aqui para as questões de câncer, sobre o que a gente consome, mas como que a gente deixa isso nos atingir, como que a gente compra a briga dos outros. Muitas vezes, vou dar um exemplo bem bobo, de pessoas famosas, tá?
existem muitas influencers aí no digital que são polêmicas. E muitas vezes elas são polêmicas porque elas querem, porque faz parte da estratégia delas, e você, bobo aí, tá comprando briga de gente que nem sabe quem você é, tá comprando briga, tá se indispondo em rede social, tá atraindo energia negativa, tá cá, pontinho, gando o seu dia porque discutiu com fulano, porque a influencer postou uma coisa lá que é polêmica e fulaninho defendeu, ou você defendeu e outro discordou da sua opinião. Então, você tem que entender que vamos voltar para essa questão Mariana de novo. Você tem que entender que se você não fizer por você, meu amor, não é a influencer que ganha milhões lá com divulgação de jogos de azar, que ganha milhões vendendo a sua própria marca, que ganha milhões em cima de polêmicas, não é ela que vai te defender. Então, se você não cuidar da sua energia, não cuidar do que você faz, não cuidar do que você consome, e aqui eu vou abranger em tudo, em comunicação, em redes sociais, em música também, porque música tem um papel simbólico muito importante na nossa vida, principalmente pelo ato de entoar palavras. Então, se a gente não nos cuidar, ainda mais nesse mundo que anda muito esquisito, o mundo anda aquela música do Eduardo e Mônica, Festa Estranha com Gente Esquisita. Então, o mundo está muito assim. Então, se a gente não cuidar da nossa energia, do que a gente consome, do que a gente defende, não olhar para esse Júpiter e entender a nossa conexão espiritual, entender a nossa ética, a nossa moralidade e todos os dias os nossos atos e as nossas ações caminharem em direção a essa pessoa aqui jupiteriana que nós queremos ser, meu amor, tu vai só afundar em energia negativa, vai só afundar em questões que não dizem respeito a você, e vai deixar de cuidar de coisas que dizem respeito a você. Porque quando a gente está prestando atenção em alguma coisa, é porque outras coisas estão sem a nossa atenção. Quando a gente foca demais numa situação, é porque a gente está deixando outros assuntos de lado. E normalmente a gente está aqui prestando atenção, comprando brigas que não são nossas, para defender pessoas que não sabem quem a gente são, ou às vezes pessoas até do nosso convívio, mas que não fariam o mesmo pela gente, e a gente está nos deixando de lado. Então, esse foi um resumo, tá? Já falei bastante, foi um resumo sobre as questões aqui, as energias que vão estar presentes nesse ano novo astrológico. Eu quero dar algumas datas para vocês, mas eu vou deixar na descrição do vídeo também sobre os eclipses. Eu vou vir falar de cada um individualmente, não vou fazer análise aqui junto agora. Mas o que que a gente tem aqui, tá bom? A gente tem. Deixa eu pegar aqui, tá? Porque de cabeça, meu amor, nada funciona. Em 2025, então, a gente teve esse eclipse lunar em Virgem no dia 14. A gente vai ter um próximo agora, então vejam que esse ingresso solar em Áries, ele tá sendo o recheio de sanduíche de dois eclipses, né? E o próximo a gente vai ter agora dia 29, como eu falei, que é um eclipse solar em Áries, né? Então vejam como isso tudo traz movimento. Como eu disse, vou trazer análise individual, porque é um eclipse muito importante em cima desse ingresso. Vai ser dia 29 às 7h48 da manhã. Dia 7 de setembro, a gente vai ter um eclipse lunar em Peixes, né? Então vejam que o eixo oposto que foi em Virgem no dia 14 de março vai conversar com o eclipse do dia 7 de setembro, tá? Que vai ser, como eu disse, vai ser no signo de Peixes, vai ser às 15h12 da tarde. E para fechar a régua dos eclipses desse ano, que são 4, o último vai ser dia 21 de setembro, um eclipse solar em Virgem também, que abriu a temporada desse ano. Então, vai ser às 16h43 esse eclipse solar.
A gente vai ter o quê? A gente tem alguns movimentos retrógrados. Então, Mercúrio ficou retrógrado dia 15 de março e foi até dia 7 de abril. A gente vai ter em Áries, vou falar de novo aqui, que eu já me atrapalhei. O meu Mercúrio combusto na área, na casa 11 em Libra, ele é assim, muitas vezes o meu cérebro já tá aqui, ó, e a minha língua tá travando. Então, desculpa, vou começar do começo, certinho, tá bom? Mercúrio retrógrado. Tivemos, tá? Um em março, dia 15, que foi em Áries, ou seja, está sendo em Áries, agora começou um pouco antes dessa revolução solar, ele ainda está em andamento. Ele vai até dia 7 de abril em Peixes, tá bom? Temos outro dia 18 de julho no signo de Leão, que vai até dia 11 de agosto no signo de Leão, no mesmo signo, ele vai retrogradar no mesmo signo, então. Dia 9 de novembro teremos em Sagitário, Mercúrio retrógrado, e vai até dia 29 de novembro, aonde ele termina a retrogradação no signo de Escorpião. Apenas, tá bom? A gente está tendo, na verdade, Vênus retrógrada agora, que começou dia 1º de março e vai até dia 12 de abril, começou dia 1º de março até em Áries. Ó, meu Mercúrio aí, meu Mercúrio combusto. Dia 1º de março em Áries, Vênus retrógrada, que vai até dia 12 de abril em Peixes, tá bom? Temos Marte retrógrado. Não, Marte ele já encerrou, ele tá aqui junto porque ele encerrou esse ano. A gente tem um Júpiter retrógrado, tá? Que vai começar dia 11 de novembro em Câncer, ou seja, ele já vai ter trocado, já vai ter saído da debilidade dele, graças a Deus. Deus é mais. Ele vai sair, já vai ter saído, na verdade, da sua debilidade em Gêmeos e vai retrogradar dia 11 de novembro em Câncer e vai até março, até dia 11 de março de 2026. Olha o período que Júpiter vai passar retrógrado. Em Câncer também, tá? Então, vai ser um bom período. E Saturno, gente, Saturnão, que tá lá no Paranauê do Ascendente, lá em Peixes, vai ter saído de Peixes também e vai entrar na sua debilidade, tá? Ele vai retrogradar em Áries no dia 13 de julho e vai ficar até dia 28 de novembro retrógrado e vai finalizar a retrogradação em Peixes, tá? Então, a gente vai ter um bom período aí de Saturno retrógrado também, e ele vai voltar para Peixes para resolver o que tu deixou pendente lá. Conselho: resolva antes. Resolva, se comprometa. Saturno fala de comprometimento, porque senão lá no dia 13 de julho o bebê ele vai bater e vai trazer ainda todos os assuntos seus diários da sua casa diários lá para Peixes. Eu, se fosse tu, corria para resolver. E o resto aqui a gente tem planetas transaturninos, planetas que não são pessoais, planetas Urano, Plutão e Netuno retrógrados, mas esses planetas, meus amores, eles passam mais tempo do ano retrógrado do que não, então eu não vou mencioná-los aqui. E é isso que a gente tem para este ano, tá? A gente tem condições, como eu disse, que vão falar dessa nossa impulsividade na fala, da forma que a gente consome as informações, como que a gente deixa isso nos afetar, como que a gente compra briga dos outros. Então, é um resumo. Esse ano eu vejo que vai falar muito sobre comunicação e informação. Tá bom? Essa foi a leitura resumida, bem resumida, sobre esse ingresso solar em Áries, que vai acontecer dia 20 de março, de novo, às 6h02, horário de Brasília. E, meu amor, é isso aí. Esse ano tende a passar bem rápido, tá? Principalmente depois que terminar essas retrogradações, Marte também já tomou a velocidade dele, já saiu ali dos graus da retrogradação, então o negócio tende a fluir muito mais rápido.
Muito obrigado por vocês terem ficado aqui. Espero que vocês tenham aproveitado e entendido o que eu quis, a mensagem que eu quis passar sobre essa revolução solar. Like, tá? Deixa seu like, se inscreva e eu volto aqui ainda para falar do próximo eclipse e também dos próximos movimentos astrológicos, tá bom? Beijos para vocês e até a próxima.